de março até mais ou menos ali o final de julho, o torcedor do Fortaleza estava numa maratona extenuante de jogos, né? Bastava ver aqui como era a nossa dinâmica de cobertura aqui do GT. Toda semana, 2 pré-jogos e aquela correria, vai para o estádio de volta e vai para o estádio de volta. Teve semana, que a gente foi para o estádio 3 vezes. Final de campeonato estadual, já misturando, você não sabia mais nem qual era o campeonato que estava jogando. Foi essa loucura, a gente teve ali uma média de um jogo a cada 3,3 dias. Bom, saímos com o título da Copa do Nordeste, o título do Campeonato Cearense, né? No caso, um bi do Nordestão, o tetra estadual, mas muitas repercussões nas condições dos jogadores, né? Tanto que a gente termina essa maratona de jogos, o Fortaleza ainda afundado na lanterna da Série A. E eis que a gente passa a fazer um jogo por semana, e aí meio que o Vojvoda tem tempo para ajustar a nova forma de jogar e também o time se condicionar melhor fisicamente. Agora, depois de todo esse festival de lambanças aí do VAR, o Fortaleza deixa a última competição que disputava em paralelo com a Série A, que era a Copa do Brasil. Agora, para agradar a gregos e troianos, estamos 100% focados na Série A. É sobre a história desse calendário que eu vou falar aqui nesse vídeo, como fica agora a nova composição dos jogos do Fortaleza, e também um detalhe, tá? Em que sentido as classificações de Corinthians, São Paulo e até do Fluminense, elas colaboram com a gente para a Série A, ok? Eu lembro a vocês que esse vídeo aqui é oferecido em nome da 1xBet. A 1xBet é a principal casa de apostas do Brasil e do mundo. Não conhece ainda? Na descrição do vídeo tem o link da 1xBet. Se você não quer clicar de jeito nenhum, meu amigo, apenas aponte a câmera do seu celular aqui para esse QR Code. Compare com as outras casas de apostas. Eu tenho certeza que você vai gostar da 1xBet. Gostou? Faça o seu cadastro pelo nosso link, obviamente, e use esse código promocional aqui, Glória e Tradição, sem acento, sem cedilha, que aí você vai receber uma lambuja, bônus de até R$ 1.200, de acordo com o valor do seu primeiro depósito, beleza? Vá lá conhecer a 1xBet, patrocinadora aqui do Glória e Tradição. Vou soltar a vinheta e na volta falo sobre a sequência do Leão na Série A. Ó, primeira coisa que eu queria pontuar. Fortaleza agora vai fazer uma sequência de 5 jogos atuando apenas aos finais de semana. Isso mesmo. Serão 5 rodadas com apenas um jogo por semana. Domingo agora, Fortaleza e Corinthians. No outro domingo, São Paulo e Fortaleza lá no Morumbi. No domingo seguinte, a gente recebe o Botafogo aqui no Castelão. No sábado seguinte, a gente vai ao Maracanã enfrentar o Fluminense. E no outro domingo, a gente vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude. 5 rodadas com jogo apenas aos finais de semana, 4 domingos e um sábado, ok? Detalhe, depois desse jogo contra o Juventude, o Fortaleza ainda vai ter uma pausa de 10 dias sem jogar. Acompanhe. 5 rodadas jogando apenas ao final de semana, aos finais de semana, depois 10 dias sem jogar. Por que 10 dias sem jogar? Porque pela primeira vez na história do mundo, graças a Deus, meu Senhor, o calendário brasileiro do futebol resolveu reconhecer a existência das datas FIFA e respeitá-las. Então, serão 10 dias com o futebol brasileiro parado, ok? E aí o Fortaleza só retorna aos campos no dia 28 de setembro, recebendo o Flamengo aqui no Castelão, tá? Voltou dia 28 contra o Flamengo, aí vão ser 4 rodadas, meio e final de semana, ok? Dá aquela. São 2 semanas aí com 4 jogos, dá aquela acelerada de novo na tabela. Então,
quarta-feira, dia 28 de setembro, Fortaleza e Flamengo no Maracanã às 19 horas. 1º de outubro, já no sábado seguinte, a gente pega o Goiás, fora de casa. Na quarta-feira seguinte, a gente continua viajando, vai jogar na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. E aí, no dia 9 de outubro, num domingo, a gente recebe o Avaí aqui no Castelão. Ou seja, 4 jogos em 2 semanas, quarta, sábado, quarta, domingo. É uma pequena maratona. Por que pequena? Porque depois volta normal. Depois pausa uma semana, aí pega a América Mineiro e aí vai num ritmo mais tranquilo, ok? Interessante ver como melhorou muito a tabela. Isso é muito importante para o Fortaleza, que não tem um elenco gigante, né? Embora as novas contratações já estejam ajudando muito, e também precisa consolidar uma nova forma de jogar. Então, importante demais que o calendário deu essa tranquilizada, tá? Agora, eu falei para vocês, por que foi importante a classificação do Corinthians na Copa do Brasil? Por que foi importante a classificação do São Paulo, tanto na Copa do Brasil como na Sul-Americana? E por que, óbvio que a gente queria ter passado, até a questão do Fluminense ter passado também, em alguma medida, pode ser boa para a gente, pensando na Série A, tá? Primeiro, o Corinthians. A gente vai pegar o Corinthians agora domingo. O Corinthians fez um jogo duríssimo contra o Atlético Goianiense agora na quarta-feira. Embora o placar tenha sido elástico, mas o Corinthians teve que correr atrás para reverter uma derrota de 2-0. E já na semana que vem, eles enfrentam o Fluminense pela Copa do Brasil. Então, a gente vai pegar o Corinthians hoje, domingo, entre 2 jogos de Copa do Brasil. No final de semana que vem, a gente vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo. E o São Paulo vai nos receber lá entre 2 semifinais de Copas. No meio de semana anterior, eles vão jogar contra o Flamengo pela Copa do Brasil. E no meio de semana seguinte, eles vão jogar contra o Atlético Goianiense pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Então, também está ali espremido entre os 2 jogos. O Fluminense vai nos receber no Maracanã lá no dia 10, nas vésperas do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, tá? Então, também pode abalar. Em que sentido esses 3 jogos podem ser importantes? Porque esses times, eles tanto podem poupar jogadores, tá? Isso é muito comum no futebol brasileiro, os times, somente porque São Paulo, Corinthians e Fluminense não vão ganhar a Série A, então a chance deles de serem campeões no ano são ganhando as Copas, né? É ganhando as Copas. Então podem poupar jogadores e com certeza divide o foco dos jogadores, né? A gente já viu isso acontecer todos os anos nos campeonatos brasileiros. Em 2019, a gente se aproveitou disso contra o Grêmio. Em 2020, a gente se aproveitou disso contra o Santos. Em 2021, a gente se aproveitou disso, por exemplo, contra o Atlético Paranaense no Castelão, até que o Lucas Lima fez gol nesse jogo. E agora, em 2022, a gente teve o jogo contra o Inter também, que a gente enfrentou o Inter entre os 2 confrontos contra o Melgar pela Sul-Americana. A Série A é um pouco isso, é regularidade e saber aproveitar oportunidades de tirar pontos dos times lá de cima. É ganhar dos times do 11º para baixo e saber pontuar contra os times que estão no G10, beleza? Ó, gostou desse vídeo? Falando em oportunidades, tá? Não perca a oportunidade de deixar o seu like e também deixar nos seus comentários a sua opinião sobre esse novo momento do calendário do Leão na Série A, beleza? Se não for inscrito no GT, não marca bobeira, se inscreve aqui também, porque ajuda muito a gente, ok? Tamo junto, saudações tricolores, lembrando que aqui no GT, todo dia de manhã tem vídeo e todas as noites tem lives. Um abraço, saudações tricolores e até a próxima!